Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sabedoria 16. Por isso, foram justamente castigados por animais dessa espécie e atormentados por uma multidão de animais. Em vez de feri-lo, assim vós favoreceis vosso povo, satisfazendo por um alimento surpreendente o ardor de seu apetite e oferecendo-lhe por alimento codornizes, de tal modo que aqueles malgrado sua fome diante do aspecto hediondo de animais enviados contra eles. Experimentaram a náusea, estes após uma curta privação, pois era preciso que os primeiros, os opressores, fossem oprimidos por uma inexorável fome, e que aos outros fosse apenas mostrados, e tormentos suportados por seus inimigos. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pereceram com a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Foram por pouco tempo atormentados para sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação, que lhes lembrava o preceito de vossa lei. E quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Com isso, mostráveis aos vossos inimigos, que sois vós que livrais de todo o mal. Quanto a eles, as mordeduras dos gafanhotos e das moscas os matavam, e não se encontrou remédio para salvar sua vida, porque mereciam ser castigados por tais instrumentos. Mas aos vossos filhos, mesmo os dentes de serpentes venenosas, não os puderam vencer, porque sobrevindo a vossa misericórdia, curou-os. Eram picados para que se lembrasse de vossas palavras. E em seguida ficavam curados, para que não viesse a esquecê-las completamente e a subtraírem-se de vossos benefícios. Não foi uma erva nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Porque vós sois, Senhor, da vida e da morte. Vós sois, Senhor, da vida e da morte. Vós conduzis as portas do Hades e de lá tirais. Enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que o Hades recebeu. Escapar à vossa mão é impossível. E os ímpios que recusaram reconhecer-vos foram fustigados pela força do vosso braço, perseguidos por chuvas extraordinárias, saraivas e implacáveis tempestades, e consumidos pelo fogo dos raios. O que havia de mais admirável ainda é que na água que tudo extingue, o fogo tomava mais violência, porque o universo toma a defesa do justo. Ora, a chama temperava seu ardor, mas não queimar os animais enviados contra os ímpios, para que este se apercebesse e conhecesse que eram perseguidos pelo julgamento de Deus.
Ora, excedendo sua força habitual, o fogo ardia mesmo no meio da água, para destruir os frutos de uma terra iníqua. Mas, pelo contrário, foi com o alimento dos anjos que alimentastes vosso povo, e foi do céu que, sem fadiga, vós lhe enviastes um pão já preparado, contendo em si todas as delícias e adaptando-se todos os gostos. Esta substância que dáveis se parecia com a doçura que mostráveis aos vossos filhos. Ela se adaptava ao desejo de quem a comia, e transformava-se naquilo que cada qual desejava. Embora fosse como neve e gelo, ela suportava o fogo sem se fundir, para mostrar que era para os inimigos que o fogo destruía as colheitas. Quando ardia, apesar da saraiva, e brilhava debaixo de chuvas, enquanto que, quando se tratava de alimentar os justos, até perdia sua natural violência. A criatura que vos é submissa, a vós, seu Criador, aumenta sua força para castigar os maus e os modera para o bem dos que puseram em vós sua fé. Do mesmo modo, transformada em tudo o que se queria, servia a vossa generosidade que a todos alimenta, segundo a vontade dos que dela tinha necessidade, para que os filhos que vós amais, Senhor, aprendessem que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas é a vossa palavra, que conserva em vida aqueles que creem em vós. O que não era destruído pelo fogo fundia-se ao simples calor de um raio de sol, para que se soubesse que é preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer, e que é preciso adorar-vos antes de raiar o dia, porque a esperança do ingrato é uma geleira de inverno que se derramará como água inútil. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estamos seguindo um caminho hoje para a glória de Deus. Já atravessamos, né? Já passamos da metade do livro. Hoje já estamos no capítulo 16. Bem, é claro, é pura sabedoria mesmo de Deus dizer tudo isso, né? Em primeiro lugar, o que nós estamos falando praticamente todos os dias, todos os minutos. Primeiro o Senhor mostra, né, essa reinterpretação do Êxodo, que é a carne do deserto. Por isso foram justamente castigados por animais dessa espécie, atormentados por uma multidão de animais, satisfazendo por um alimento surpreendente o ardor de seu apetite, oferecendo-lhe por alimento codornizes. Nós estamos até fazendo uma meditação, a própria igreja, nas missas, se você é de missa diária, você vai perceber que nós começamos a meditar o livro de Êxodo. E para todos vocês que já sabem que eu tenho, né, o meu livro de 40 dias de cura e libertação, que são 40 Pai Nosso por dia, a meditação de cada dia do livro de Êxodo. Exatamente 40 capítulos tem o livro de Êxodo. A gente vai perceber que quando Deus envia, né, Moisés à frente desse povo para retirar esse povo de uma vida medíocre, uma vida de miséria, em todos os sentidos. É uma vida de miséria em todos os sentidos. Este povo, eles fazem experiência, mas não é uma experiência ainda de conversão, porque talvez seja como nós, né? Fazemos experiência, Deus fez algo maravilhoso hoje na minha vida, mas daqui uma hora eu já não lembro mais. Eu já começo de novo a fazer um caminho
conforme a minha cabeça, porque obedecer à lei de Deus, a palavra de Deus, exige renúncia. Não é fácil a obediência, ainda mais alguém que a gente precisa enxergar pela fé, não é? A gente enxerga Jesus no sacrário pela fé. A gente enxerga Jesus na Eucaristia pela fé. A gente enxerga Jesus na vida do outro pela fé. Já dizia um santo. É fácil, às vezes, adorar Jesus no altar da mesa da Eucaristia. O difícil é adorar a Cristo no altar da vida do irmão. E esta adoração a Jesus que mora na vida do outro, de que forma que eu faço isso? Em primeiro lugar, rezando, respeitando as opiniões dela. Hoje a gente vê que as pessoas não têm paciência nem de respeitar a opinião do outro, a decisão, né, dele ser talvez de uma outra igreja ou talvez de fazer um caminho diferente do nosso. A gente vive hoje uma vida que muitas vezes a gente não tem a noção o quanto de prejuízo a gente deixa na vida das pessoas. Então, Deus está ensinando aqui, né? Ele está ensinando o que ele ensinou para o povo de Êxodo. O povo começou a reclamar porque estava com fome, porque estava com sede, porque Deus tinha abandonado eles, porque eles tinham que voltar para o Egito. É sempre assim, né? A gente começa uma via de oração, uma via de sacrifício, mas se as coisas não começam a acontecer do jeito que eu quero, eu já me sinto, né, na posição, no direito de querer reclamar de Deus. Não foi diferente esse povo que estava indo para o Egito. A mesma coisa. Começa a reclamar. Mas Deus manda as codornizes. Deus oferece o alimento. Deus fala para aquele povo: eu estou aqui. Eu não vou deixar você perecer. Você é o meu filho. E mesmo que vocês estão reclamando, tão desobedientes, o meu amor é maior do que tudo isso. Eu vou dar porque amo. Eu vou ensinar vocês a fazer um caminho que não é a ídolos que você tem que reverenciar. Não. Vocês têm que buscar ajuda em quem pode resolver. Sou eu. Sou eu o Deus do alimento. Sou eu o Deus da água. Sou eu Deus que tem a fonte de dar tudo que vocês precisam. Não limita a minha graça. Não diminua o meu amor por vocês. Então, Deus vai dando esses ensinamentos. Para quê? Para ver se o homem se converte. Pois é preciso que os primeiros, os opressores, fossem oprimidos por inexorável fome, e que os outros fossem apenas mostrados os tormentos suportados por seus inimigos. Aí ele vai falar do quê? Ele vai falar agora da serpente. E se a gente olhar o Êxodo, a gente vai entender bem o que o Senhor está querendo dizer aqui. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, quando pereceram com a mordedura sinuosa de serpente, vossa cólera não durou até o fim. Foram por pouco tempo atormentados para sua correção. Eles possuíam um sinal de salvação, que lhes lembrava o preceito da vossa lei. É este penhor de salvação, é este caminho que nós precisamos prosseguir. Com isso, Deus estava mostrando o quê? Mostrando com todas as pragas, gafanhoto, a serpente, todas as pragas que o Senhor mandou, ele estava mostrando para nós, e ainda continua mostrando nos dias de hoje, não era só para aquele povo que ele estava mostrando, que ele é o Senhor de todas as coisas, que ele, a lei dele é que prevalece. Não, mas ele estava mostrando para nós, né, que ele é um Deus da misericórdia,
que ele é um Deus que tem o poder de destruir os inimigos. Mas os vossos filhos, mesmo os dentes de serpente venenosa, não os puderam vencer, porque sobrevindo a vossa misericórdia, curou-os. Olha que bondade de Deus. Mesmo que o homem faz tantas coisas para desagradar a Deus, ele é tão bom que a misericórdia dele, a santidade dele, ela nos cura, nos liberta. Então, Deus coloca, eram picados para que lembraste vossas palavras, e em seguida ficavam curados, para que não viesse a esquecê-las completamente e subtraírem-se de vossos benefícios. Não foi uma erva nem um unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Que coisa mais linda! É a vossa palavra que cura todas as coisas. É a vossa palavra que vai tirar a cada um de nós desta Covid, dessa pandemia. É a palavra de Deus que é o remédio para nos curar de todas as doenças. É a palavra de Deus que tem essa eficácia, essa lei de Deus que transforma tudo. E ele continua dizendo: escapar a vossa mão é impossível. E os ímpios que recusaram conhecer-vos foram fustigados pela força de vosso braço. O que havia de mais admirável ainda é que, na água que tudo extingue, o fogo tomava mais violento, porque o universo toma a defesa do justo. Olha só o que Deus está falando aqui. O universo toma a defesa do justo. E Deus é o Deus do universo. Deus é o Senhor do universo. Então Deus pode usar da natureza para nos curar, de um remédio, de uma planta. Deus tem o poder, mas Ele pode usar de tudo para transformar a nossa vida. Mas lembramos que Ele é a fonte de tudo isso. Ora, a chama temperava seu ardor para não queimar os animais enviados contra os ímpios. Então, no meio de todo aquele fogo, no meio de todas aquelas pragas que foram surgindo, porque Faraó continuava com seu coração endurecido, né? Deus, ele é o Deus que manifesta a sua bondade. Então, a palavra vai toda revelando isso. Lá no 22, embora fosse como a neve e o gelo, ela suportava o fogo sem se fundir. Mas, para mostrar que era para os inimigos que o fogo destruía as colheitas, quando ardia, apesar da saraiva, e brilhava debaixo de chuvas, enquanto que, quando se tratava de alimentar o justo, até perdia sua natural violência. A criatura que vos é submissa a vós, seu Criador, olha o que ele diz aqui, a criatura que vos é submissa a vós, seu Criador, aumenta sua força para castigar os maus e os modera para o bem dos que puseram em vós sua fé. Do mesmo modo, transformado em tudo que se queria, servia a vossa generosidade que a todos alimenta, segundo a vontade dos que dela tinha necessidade, para que os filhos que vós amais, Senhor, aprendesse que não são os frutos da terra que os alimenta o homem, mas é a vossa palavra que conserva em vida aqueles que creem em vós. Você grifa esse versículo, mas é a vossa palavra que conserva a vida aqueles que creem em vós. Muito mais do que a cura do corpo, é a cura da alma. É esta alma que Deus cuida, que Deus zela com tanta perfeição. Então, o que era destruído pelo fogo, fundia-se ao simples calor de um raio do sol, para que soubesse que é preciso antecipar-se o sol para vos agradecer, que é preciso adorar-vos antes do raiar do dia, porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno, que se derramará como água inútil. Então, esta tem que ser a postura de cada um de nós, antes de raiar o dia. Quer dizer, dar o melhor para Deus, já no início do dia. Aprender a reconhecer o Senhor pela graça de acordar mais um dia, pela graça de viver mais um dia.
Que Deus Todo-Poderoso venha nos abençoar e transformar a nossa vida. Que não tenhamos um coração endurecido como o de Faraó, de tantas pessoas, né, cheias de iniquidade, mas que aprendemos, através dos sinais da natureza, dos sinais do tempo, a vivenciar uma vida de maior intimidade com Deus, com a palavra de Deus, que tudo pode esta palavra. Esta lei, ela tem uma força de entrar dentro da nossa alma, de rasgar o nosso peito e de nos curar, não só o físico doente, mas curar o interior, fazer o nosso interior se dobrar diante do Criador e reconhecer, Ele é o Senhor da minha vida. Sem Ele não posso fazer nada. Sem o meu Deus, eu não vou fazer nada. Tudo que irei fazer é com a graça dEle, para a glória dEle. Salve, Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.